Olá, eu sou o presbítero Roberto e nós estamos começando mais um programa Estudo Bíblico. No programa anterior, nós falamos das casas em que Jesus adentrou, o que aconteceu com a vida daquelas pessoas que permitiram que Jesus entrasse em suas casas. Falamos da casa de Emaús, com aqueles dois jovens que acompanharam Jesus pela estrada. Falamos da casa de Zaqueu, onde ele fez uma mudança tremenda na vida dele. E falamos também da casa dos discípulos, onde Jesus entrou, onde os discípulos estavam logo após a sua ressurreição. Mas antes de iniciarmos, vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Voltei. Então, como eu falei para vocês aqui, hoje nós vamos falar em cada bloco de uma das casas que Jesus adentrou. A casa que eu irei falar agora, Jesus não entrou porque gostaria, porque queria. Ele entrou por ser interpelado, ele foi levado até esse local que nós iremos falar, devido a uma armação dos sacerdotes da época que perseguiam Jesus e os apóstolos. Vamos dar uma olhada em Mateus, no capítulo 26, versículo 57, que diz assim: o título da Bíblia diz: Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem calar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que esses depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. É interessante que enquanto eles julgavam Jesus, em nenhum momento ele retrucou, ele abriu a boca, ele ficava quieto, em silêncio. E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam e disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? O que nós vemos aqui nesta passagem em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 57, houve uma tramóia naquela época para condenar Jesus. E, como eu disse, as casas que nós estamos citando nesse estudo bíblico, Jesus adentrou por vontade própria, mas na casa de Caifás ele foi levado à força. E o que é interessante nos estudos, você que está acompanhando comigo aí este programa, se você for estudar um pouco mais profundo, você vai entender que esta casa de Caifás não era um local de julgamento na época. Os lugares para se julgar questões religiosas ou era nos templos, que eram os lugares onde eram se julgado esse tipo de situação, onde os sacerdotes levavam as pessoas ali para serem julgadas,
né? Ou então dentro das catedrais daquela época. Mas o que nós vimos aqui é que Jesus foi levado à casa de Caifás. E o estudo da palavra também diz que ele foi levado em um horário não pertinente aos horários normais, onde eram levado um réu, onde era levado uma pessoa para serem julgadas, e o dia também não era propício. Foi levado num dia noturno, em um sábado, onde a própria palavra diz que no sábado ali eles não costumavam julgar, não costumavam fazer com que as coisas que pudessem ser questões trabalhosas fossem colocadas em prática. E aqui a palavra diz que ele foi conduzido à casa do sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Eles fizeram já uma reunião anterior, tramando de todas as formas o que iriam acusar Jesus, do que iriam falar, levaram pessoas para dar falsos testemunhos. E muitas vezes nós percebemos que esse tipo de coisa acontece nos dias de hoje, onde alguns lares, algumas casas, têm reuniões de membros da igreja, onde eles estão acusando um pastor, estão acusando uma liderança, estão tomando decisões ali entre eles, para que algumas coisas do reino não possam ir à frente. Infelizmente, esse tipo de coisa ainda acontece no dia de hoje, e com Jesus não foi diferente. Aí nós vemos também que a palavra diz que Pedro o seguiu de longe, foi até o pátio e se assentou entre os criados. A preocupação deles ali era tão grande em querer acusar Jesus, em saber o que estava acontecendo, em ver que Jesus fosse condenado, que nem perceberam que havia uma pessoa que era discípulo de Jesus ali assistindo e ouvindo tudo. E Pedro estava ali não para intervir, Pedro estava ali não para defender Jesus, ele estava ali mais curioso para tentar compreender por que estavam acusando o seu mestre, por que estavam acusando o nosso Senhor Jesus Cristo, que tantas coisas boas tinham feito. Então Pedro ele fica ali também quieto, ele não se revela, ele não se mostra. E isso muitas vezes acontece também nas nossas reuniões dentro da igreja, onde algumas pessoas que são convidadas para participar de reuniões acabam indo, mas não se apresentam, não dão sua opinião. E Pedro não dava a opinião dele. Da mesma forma, Jesus estava sendo acusado e também ficava quieto. Deixa eu ler aqui novamente essa parte para que vocês possam entender. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que esses depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. Mas eles insistiam. Jesus ficava quieto enquanto eles os acusavam. Uma das situações que nós percebemos hoje e que deixa uma pessoa triste, chateada, é quando ela vem discutir com você, quando ela vem te acusar de uma determinada situação e você acaba não falando nada, deixando com que a pessoa fale sozinha. E depois dela te acusar, depois dela falar tantas coisas sobre a sua vida, acusando testemunhos, porque Satanás ele vai fazer isso. Satanás ele vai usar artimanhas, ele vai usar estratégias para acusar você como pessoa, para acusar o seu ministério, para acusar os seus projetos. De alguma forma ele vai tomar essas decisões para tentar prejudicá-lo de qualquer forma. E com Jesus não foi diferente. Mas Jesus, ele era tão sábio, ele tem uma sabedoria tão grande, que em nenhum momento ele respondeu às acusações. Porque da forma que estavam lidando com a situação, Jesus já sabia que fim iria chegar. E era necessário que chegasse da forma que teria que ser chegado. Porque a vontade não era de Jesus. A vontade era de Deus que tudo se cumprisse. Vamos seguir mais um pouco? E Jesus, porém, guardava silêncio,
E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se és tu o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde desta forma. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É interessante que Jesus profetiza na vida do sumo sacerdote. Ele diz que o próprio sacerdote irá ver Jesus vindo na nuvem, sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas isso não quer dizer que o sumo sacerdote teria sua salvação. Jesus apenas disse que o sacerdote o veria ao lado de Deus, que o veria vindo de uma nuvem. Ou seja, o sacerdote seria julgado por próprio Jesus. Porque a própria palavra diz que todo joelho se dobrará quando a trombeta tocar. A própria palavra diz que todos nós seremos julgados por Jesus. E ali Jesus estava já deixando bem claro para o sacerdote que ele próprio seria julgado por aquele ato que estava acontecendo naquele momento. Vamos dar continuidade aqui na casa de Caifás. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Era um ato comum quando algo acontecia naquela época e fosse algo que a pessoa se indignava, ela rasgar as suas vestes perante a todos para ver que estava indignada. Então, naquele momento, o sumo sacerdote, para colocar uma ênfase melhor na história, para colocar ali um ponto final na acusação que eles estavam fazendo na casa de Caifás contra Jesus, ele rasga as suas vestes nesse ato simbólico daquela época, onde a acusação de Jesus estaria assinada e concretizada por ele. E nós vemos que ele ainda cita que aquilo que Jesus havia dito não precisava nem de testemunha, que as pessoas que eles haviam ajuntado, que haviam ali montado um cenário para acusar Jesus, nem precisava falar o falso testemunho, onde na verdade são pessoas que foram direcionadas e pagas por eles, né? Então, neste caso, nós sabemos que quem estava ali para dar falso testemunho contra Jesus foi até descartado. Não havia necessidade deles falarem qualquer coisa, porque o próprio sacerdote descartou a possibilidade das testemunhas falar alguma coisa. Vamos seguir um pouco mais aqui. Então o sumo sacerdote rasgou a sua veste, dizendo: blasfemou, para o que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. E olha como ele induz a todos os outros, mesmo apesar deles já terem feito uma reunião, já terem montado uma estratégia, já todos eles tomaram decisões ali para acusar Jesus, da mesma forma ele ainda induz as pessoas a tomarem a mesma decisão que ele tomou, porque ele diz bem assim: eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Então ele diz para todos que estão ali na casa de Caifás, os outros sumos sacerdotes, os chamados religiosos, entendedores da palavra daquela época, que Jesus havia blasfemado. E a blasfêmia naquela época era a acusação de crucificação, era uma acusação de morte. Mas Jesus em nenhum momento blasfemou. Jesus estava falando a verdade, que ele era filho de Deus, que ele subiria aos céus, que ele ressuscitaria. E aqui no caso, eles o estavam acusando de quando ele disse que em 3 dias ele mudaria toda a situação do templo, que aquele templo poderia ser destruído e em 3 dias ele levantava todo o templo novamente. Mas o que Jesus cita, na verdade, não é o templo material, não são as pedras. Claro que Jesus poderia fazer isso, poderia colocar o templo de Salomão tudo em pedra por pedra novamente, se alguém o derrubasse.
em 3 dias Jesus faria isso, até menos. Mas o que Jesus estava falando era da sua ressurreição, que em 3 dias ele seria ressuscitado, ele iria voltar. E foi isso que Jesus citou. Mas nenhum deles ali compreendiam, nenhum deles ali entenderam, porque ninguém havia visto ninguém morrer e voltar dentro de 3 dias. E Jesus profetizou sobre a vida dele mesmo. Então, o que nós vemos ali é que a acusação que eles estavam fazendo com Jesus, uma acusação falsa, já estava premeditada. Eles já haviam combinado tudo ali naquele ponto, né? Vamos dar mais uma lida aqui no finalzinho do capítulo 66 em diante. Que vos parece? E eles responderam e disseram: é réu de morte. Olha só como o sacerdote faz. Após ele rasgar sua roupa, após ele induzir todos aqueles homens que estavam ali para acusar Jesus, ele ainda faz a pergunta final para que aquela acusação de morte, para aquele decreto fosse ali se cumprido. Ele pergunta: o que lhes parece tudo isso? O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a mesma coisa aqui? Porque o que eu vejo aqui é um homem que está dizendo que irá se fazer um milagre, que ele é filho de Deus, levantar as paredes novamente de um templo em 3 dias, e isso é uma acusação blasfêmica. O que parece para vocês? E todos concordaram com ele. Então Jesus, ali naquele momento, ele é condenado à crucificação por todos eles. Ali eles já começam a bater em Jesus e ainda dizem assim: se você é Jesus, se você sabe de todas as coisas, diz quem foi que te bateu. Porque eles batiam em Jesus pelas costas, batiam não de frente, nas laterais, e ficavam debochando, perguntando se Jesus sabia quem foi que o agrediu. Um deboche total, né? Nós vamos fazer agora a parada do nosso primeiro bloco e vamos partir para uma próxima casa que Jesus adentrou. Vamos falar de um outro lugar. Então fiquem com nossos comerciais e já voltamos. Olá pessoal, estamos aqui na Ótica Condor, aqui na Emiliano Perneta, é isso, seu Zito? Isso, Emiliano Perneta. Que número que é, seu Zito? 288. 288. Rede social, seu Zito? Condor, é Ótica Condor. Ótica Condor. Instagram, Facebook. Quem quiser comprar, traz a receitinha ou a gente faz a receita aqui também? Não, traz a receitinha. E a promoção? Pois é, esse óculos aqui, por exemplo, que eu estou usando, ele escurece a lente, é um multifocal, longe e perto. Eu consigo fazer R$500 nessa lente com armação. Aí ó, essa é a promoção do dia aqui na Ótica Condor. Emiliano Perneta, número 288. Telefone? Eu vou dar o meu celular, é 984453353. Tá aparecendo na telinha aqui, ó. Repete o número, 984453353. Ótica Condor, vem com a gente! Vem pra cá. Pois bem, voltei. E agora eu quero dizer para vocês sobre a casa do cenáculo. Talvez algumas pessoas não tenham conhecimento do que aconteceu nesta casa, que é chamada Casa do Cenáculo. Ela é citada na Bíblia como a casa onde aconteceu a ceia na Páscoa. Então nós vamos ver aqui na palavra que essa casa, talvez, ela tenha sido a casa do evangelista Marcos, do apóstolo Marcos, ou como queiram chamá-lo. Vamos então ver aqui a passagem que diz assim: e chegou, ela está em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 7. E chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa.
E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem, prestem bastante atenção. Vou repetir para vocês o versículo 10. E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si: qual deles seria o que havia de fazer isso? Então nós vemos aqui nessa passagem que ela cita uma passagem que nós, que hoje frequentamos as igrejas, seja ela católica ou evangélica, refere-se à ceia de Cristo, onde é servido o pão referente ao corpo e o vinho referente ao sangue do nosso Senhor Jesus, que foi derramado na cruz. E aqui há um fato interessante que eu, na hora que estava lendo, pedi para que vocês pudessem prestar bastante atenção no que Jesus pede para que os apóstolos Pedro e João saem para procurar um local, quando eles perguntam para Jesus, na onde será servido essa Páscoa, na onde vai ser preparado. E Jesus diz para eles assim: Ide, e eis que encontrarão um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa que ele entrar. As pessoas que leem a Bíblia, as pessoas que estudam a palavra de Deus, sabem que este fato citado aqui por Jesus, que Jesus cita ali para Pedro e João, para que eles vão até um determinado lugar onde eles verão um homem levando um cântaro de água. Naquela época não era de forma alguma normal ver um homem levando água. Isso aí não é que seja um trabalho machista ou não, mas era sempre a obrigação de uma mulher naquela época levar os cântaros de água. Rebeca, por exemplo, ela foi reconhecida, levando o cântaro de água, servindo aos camelos, aos animais e também aquele que foi até ali para poder escolher ela para ser esposa e escolhida, na época Israel, na época a gente lê a palavra ali que ele pede para ir buscar uma esposa para o filho, e a Rebeca vai até o local pegar água e serve para eles.
E olha que ela não serve pouca água, porque veja bem, fazendo uns cálculos por cima de quantos homens estavam ali, de quantos animais estavam, ela encheu várias vezes o cântaro de água para alimentar de sede todos os animais e todos os homens. Então, quanto trabalho ela fez com alegria no rosto, né? E aqui nós vemos que é um homem que está fazendo isso. E esse homem, quando Pedro e João o vê, eles o seguem até um determinado local. E uma outra coisa que chama a atenção é que no momento que ele entra na casa, Pedro e João entram na casa e procuram o dono do estabelecimento, ele simplesmente diz assim: o mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Em nenhum momento aquele homem pergunta: que mestre? Quem que eu tenho que abrir as portas da minha casa? Quantas pessoas que vão vir? Em nenhum momento é discutido isso. Em nenhum momento é interpelado a Pedro e João, o dono da casa, sobre quem é que está vindo. Ele simplesmente obedece aquilo que vai ser feito. Porque Jesus, debaixo de toda a autoridade divina, já havia colocado sobre a mente e o coração daquele homem que ele deveria receber Pedro e João, deveria preparar um local, uma sala ampla, onde seria o cenáculo mobiliado, onde ali serviriam a ceia. Nós vemos que Jesus, ele trabalha dessa forma na vida das pessoas. Ele deixa todas as pessoas num plano harmonioso, num plano calmo. Vamos voltar atrás, estamos falando de casa, mas não tem como citar aquela passagem do mar, quando Jesus pede para entrar no barco, né? E diz para os discípulos: vamos até o outro lado. Quando Jesus diz: vamos entrar no barco e vamos até o outro lado, e fala para aqueles homens que já conheciam aquelas águas, que conheciam aquele caminho, Jesus, no seu corpo físico, ele estava cansado, mas ele entra no barco e procura descansar um pouco, mas de repente vem uma tempestade, e aqueles homens, principalmente Pedro, né, que já é citado aqui, que já conhecia o mar, já tinha feito aquele caminho muitas vezes, ele se desespera junto com os outros membros que estavam com ele ali, e vendo a situação do barco ir de um lado para o outro, a ventania, e olha para Jesus e vê Jesus numa calma tremenda, eles se desesperam e chamam Jesus. Se esquecem que Jesus disse: vamos até o outro lado. Quando Jesus falou vamos, é porque iria chegar até o outro lado. Mas isso é uma outra passagem que eu quero falar para vocês. Vamos continuar aqui. Então ele diz: e direis ao pai da família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vão mostrar um grande cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. Os apóstolos estão em 12 aqui neste momento. Eles chegam e preparam todo o local para ser servido a ceia. E é neste momento que será servido a ceia que vai haver não somente uma discussão, mas também uma acusação, onde ali eles vão querer saber quem é o mais próximo de Jesus, qual deles é o melhor escolhido, qual deles pode se sentar mais perto de Jesus, quem que Jesus vai servir primeiro. A preocupação dos apóstolos naquele momento era essa. Em nenhum momento passou na cabeça deles que Jesus estava preparando ali uma ceia para mostrar para eles o que viria a acontecer mais para frente, que seria entre eles se levantaria um traidor. Nunca eles imaginaram na mente deles que naquela casa onde eles adentraram, além do local de servir a ceia, seria também o local de acusação do traidor,
onde ali seria reconhecido aquele que iria trair Jesus. É interessante essa parte do cenáculo, porque nós vemos que, além de ser servido um ato simbólico, que é repetido até hoje, há também ali o levantamento de um traidor. A acusação ao apontamento de quem irá trair Jesus. Vamos seguir um pouco mais para que você possa entender. E chegado a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 discípulos. Ainda estavam todos eles. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Olha o que Jesus fala. Desejei muito comer com vocês essa Páscoa, antes que padeça. A vontade de Jesus de participar daquela ceia com todos eles era enorme. E Jesus hoje, nós podemos dizer que quando nós estamos sentados à mesa, no ambiente familiar, onde nós estamos sentados com nossa família, e nós fazemos a oração antes do alimento, Jesus ele está sempre presente conosco. E essa vontade de Jesus é a mesma, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja harmonia dentro dos lares, entre as famílias, principalmente no momento de refeição, principalmente no momento de uma ceia. Porque aqui a ceia da Páscoa, ela é repetida muitas vezes na ceia de final de ano, onde acontece ali no Natal e no Ano Novo, onde as famílias se reúnem com muita alegria em um só propósito, de pessoas que vêm de longe, que vêm de outras cidades, que vêm até de outros países e estados, para se encontrar, e tem ali todos os familiares sentados à mesa, numa paz e numa harmonia. E é um único dia, mas Jesus ele diz aqui que ele estava muito feliz por estar com todos naquele instante, naquele momento. Jesus tenta tranquilizar o coração dos apóstolos, porque ele já sabia o que iria vir depois da ceia. Vamos seguir aqui. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e o repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. É interessante aqui essa parte, que ele diz: tomai e repartiu entre vós. Nós vemos que Jesus ele deixa bem claro que muitas pessoas estariam abastinadas, estariam melhores em condições com as suas despensas, onde muitas pessoas teriam muita coisa que sobrava dentro de suas casas, até jogando fora alguns alimentos, mas que outras iriam passar por necessidade, que iriam passar fome. Jesus diz: repartiu entre vós. Então nós temos que compreender e entender que não é somente no momento de ceia, no momento de festa, que nós devemos repartir nossos alimentos com aqueles que estão com fome, que estão em necessidade. Porque isso acontece muito. Às vezes algumas casas, alguns lares, fazem aquela mesa farta e no outro dia alguma coisa que sobra, quando alguém bate na porta, chama na porta de casa perguntando se tem algum alimento, pega um pouquinho daquela sobra da festa do Natal, do Ano Novo e dá para essas pessoas. Mas se essa pessoa voltar em outro dia, não vai ter nada. Se esquece que é para repartir todos os tempos, todos os dias. Ele se esquece que tem que repartir todos os dias. E isso Jesus já estava prevendo, falando do que poderia acontecer. Aí depois, semelhantemente, ele toma o cálice depois da ceia e ele diz, este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue que é derramado por vós. Ali ele já fala sobre a crucificação, o sangue dele que seria derramado. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa.
Agora imagine o clima que se torna nessa casa do cenáculo, quando Jesus diz isso. Eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Imagina o clima que se torna entre os 12. Um olhando para o outro dizendo, mas o que o senhor quer dizer com isso, mestre? Quem de nós vai te trair? Eu não vou trair. Eu não vou fazer isso. Eu nunca vou deixar acontecer alguma coisa com o Senhor. Eu me coloco à frente e ofereço o meu corpo para que o Senhor não seja atingido. Talvez alguém tenha falado isso naquele instante. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que haver de fazer isso. Quem seria o traidor? Quem seria? Então, naquele momento, Jesus já mostra, já deixa claro que ali no cenáculo, entre eles, há um traidor. Então, nós vemos que na casa do cenáculo aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa naquela ceia da Páscoa que Jesus serviu ali, né? Nós vamos fazer mais uma parada, a última agora no nosso programa. Vamos daqui a pouco para o nosso terceiro bloco e vamos falar de mais uma casa. Fique com nossos comerciais. Olá pessoal, estamos aqui na Ótica Condor, aqui na Emiliano Perneta, é isso, seu Zito? Isso, Emiliano Perneta. Que número que é, seu Zito? 288. 288. Rede social, seu Zito? Condor, Ótica Condor. Ótica Condor. Instagram, Facebook. Quem quiser comprar, traz a receitinha ou a gente faz a receita aqui também? Não, traz a receitinha. E a promoção? Pois é, esse óculos aqui, por exemplo, que eu estou usando, ele escurece a lente, é um multifocal, longe e perto. Eu consigo fazer R$500 nessa lente com armação. Aí, ó, essa é a promoção do dia aqui na Ótica Condor. Emiliano Perneta, número 288. Telefone? Eu vou dar o meu celular, é 984453353. Tá aparecendo na telinha aqui, ó. Repete o número, 984453353. Ótica Condor, vem com a gente! Vem pra cá. Pois bem, voltei. E voltei agora, nesse terceiro e último bloco, para falar para vocês sobre uma das casas que mais Jesus visitou, que mais Jesus frequentou na sua passagem aqui na terra como homem, como carne. A casa onde Jesus, ao parecer de todos, se sentia bem. Não por ele ter mais amizade, porque os donos daquela casa eram bem situados financeiramente. Não era por esse motivo. Era que por onde Jesus passava, era caminho esta casa, essa residência. E por esse motivo, Jesus frequentou essa casa um pouco mais vezes. Ele chegou mais vezes nesse lugar. E eu quero falar da casa de Lázaro, a casa de Marta e Maria. Uma casa onde toda vez que ele chegava, era muito bem recebido. Uma casa que toda vez que Jesus chegava, eles paravam tudo o que estavam fazendo. Paravam todos os seus afazeres para ouvir Jesus ensinar a eles a melhor forma de viver. Mas nesse dia citado aqui, aconteceu algo diferente. Por este motivo, as outras passagens de Jesus não são citadas na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, mas esta foi comentada no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Vamos ver o que aconteceu para ser citada aqui desta forma? Então a palavra diz assim: e aconteceu, Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus,
ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em seus muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que nós vemos aqui? Nós já dissemos que esta casa foi uma casa que Jesus visitou muitas vezes. E dessas muitas vezes que Jesus visitou essa casa, a palavra não está dizendo aqui, mas eu imagino que de todas as vezes que Jesus adentrou nesta casa, pode ter ocorrido deles estarem todos atentos à palavra de Deus e largado os seus afazeres. Mas naquela passagem, Marta, ela ficou com alguma coisa na mente, algo a estava perturbando, algo estava deixando Marta preocupada, e ela não conseguiu assimilar que quem estava ali era Jesus, que ele já estivera antes, outras vezes. Ela não conseguiu assimilar que quem estava ali naquele momento era um homem conhecido deles, que já estiveram outras vezes trazendo uma palavra. E Marta começa ali a cuidar de uma situação, vai lavar uma roupa, vai fazer algum café, fazer um bolo, querendo, se preocupando com outras coisas e esquecendo de ouvir o que Jesus estava falando. Mas naquelas passagens que Marta faz ali, vamos aqui conjecturar. Jesus está na sala e Marta na cozinha. Marta passa para ir até o quintal pegar uma roupa. Ela vê Maria do lado de Jesus ouvindo. Marta volta, Maria continua no mesmo lado e ela vai para a cozinha. Marta sobe as escadas e sobe até os quartos. Marta desce, vê ainda Maria ali. E isso começa a incomodar Marta. Assim nós vemos algumas pessoas dentro da igreja, quando a palavra está pregando, quando a palavra está sendo ali colocada. O pregador, a pessoa que é escolhida para levar a palavra, ele está ali, por intermédio do Espírito Santo de Deus, levando uma palavra para que você possa ter a situação do seu dia a dia mais calmo, mais tranquilo, trazendo uma resposta do que está acontecendo na sua vida. Mas algumas pessoas que estão do seu lado estão desapercebidas, estão preocupadas com alguma coisa no celular, que isso acontece, por mais que nós possamos chegar e pedir ou deixar um aviso na parede para que você desligue o celular, para que você deixe os problemas lá fora e possa prestar atenção somente na palavra, isso não acontece. A pessoa está sentada na nave da igreja e começa a olhar o celular, começa a ver mensagem, muitas vezes atende ligação e sai. Então, isso acaba preocupando mais a pessoa do que a palavra que está sendo colocada. E nós sabemos disso, nós que estamos em cima do altar, atrás do púlpito. Nós vemos isso. Mas é evidente que nós vamos fazer como Jesus fez. Nós não vamos chamar a atenção de ninguém, a não ser que essa pessoa venha falar conosco, como Marta fez. Porque Marta foi falar com Jesus. Marta foi falar para Jesus, foi reclamar com Jesus. Aí Jesus deixou ela bem claro: Marta, Marta, por que anda distraída com os serviços caseiros? Não te importas você de ver a sua irmã sentada aqui comigo e você trabalhando? Então Jesus, ele responde para ela da mesma forma que ela perguntou para Jesus. Jesus não se importava que ela estivesse ali
fazendo, cuidando dos afazeres, e a irmã estava sentada ouvindo Jesus. E Jesus, olha o que eles dizem, olha todas as respostas de Jesus para as pessoas quando faziam alguma pergunta, eram respostas que deixavam a pessoa desconcertada. Jesus diz assim, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando nós estamos aqui mesmo, sento aqui na nave da igreja, nos bancos, e fico ouvindo a palavra, eu procuro prestar o máximo de atenção possível naquilo que Jesus está colocando na vida da pessoa, para que isso eu não perca, não seja tirado de mim. Porque eu estou aprendendo todos os dias, assim como vocês estão. Então nós aprendemos a todo instante no estudo bíblico, nos cultos que eu frequento, procuro não perder as minhas oportunidades de ouvir sempre a palavra. É evidente que não posso ir todos os dias, mas minha vontade seria poder ouvir todos os dias a palavra de Deus. Mas aí Marta fica preocupada com os afazeres, está ansiosa, está fatigada, e isso tira essa questão do nosso dia a dia, de estarmos ansiosos, é que nos tira toda a concentração de ouvir a palavra de Deus. Estarmos cansados do nosso trabalho nos tira a vontade de vir aos cultos. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu levantei cedo ou de madrugada, trabalhei num serviço pesado, estou cansado, não vou no culto. Mas quando você deixa de ir no culto, deixa de ouvir a palavra, você acaba perdendo a melhor parte. E é isso que Jesus deixou bem claro aqui. É isso que Jesus deixou bem claro. Que Maria escolheu a boa parte. E nós temos que prestar muita atenção nisso. Temos que escolher sempre a melhor parte para poder ouvir, para poder apregar no nosso dia a dia. Porque a resposta dos nossos problemas está na Bíblia. Mas se você não tem compreendimento do que está acontecendo aqui, você pode pelo menos ouvir aquele que Deus revela. Porque a palavra de Deus, ela é muito difícil de ser compreendida para alguns. Você pode reparar que se você pegar a Bíblia para ler, que não é um livro normal, porque Satanás, e não somente ele, mas tem muitas pessoas que não têm interesse nenhum de você ter conhecimento do que está aqui. Porque sabe do poder que tem a palavra de Deus. Ele não quer que você compreenda o que está no oculto e no misterioso. Não quer que você entenda as passagens bíblicas. E isso acontece em muitos lugares. Isso acontece em muitas denominações. Eu me preocupo com algumas lideranças que ficam preocupadas, né? Que não ensinam o que está aqui. Que começam a falar coisas que não compreende com o que aconteceu na Bíblia. Eu não quero citar nomes, não quero citar teologias, mas a coisa que é pregada fora dessas folhas, muito difícil condiz com o dia a dia que está acontecendo. Porque hoje as coisas que acontecem no dia a dia, de como está aqui a situação de Marta e Maria, onde Marta está fatigada, está cansada e não presta atenção, ela acaba não compreendendo o que está acontecendo no dia a dia de hoje. A pessoa acaba não compreendendo por que acontece tantas guerras, tantas traições, tantas brigas familiares, tantas pessoas que estão agredindo, não somente verbalmente, mas
nos últimos tempos, fisicamente, as pessoas do nada. Porque se você olhar aí, toda hora você vê alguém agredindo uma pessoa e você não consegue compreender o motivo. E muitas vezes essa pessoa que fez a agressão, quando ela é abordada por uma autoridade humana, ela diz que não sabe o motivo que agrediu fulano, ciclano e bertano. Que algo veio na cabeça dela e fez com que ela tomasse aquela atitude. Mas a pessoa, ela não tem percepção que as coisas que estão acontecendo no mundo estão tirando totalmente o foco das pessoas. Estão desvirtuando, tirando os olhos daquilo que é o foco onde está Jesus. E aqui é o que estava acontecendo com Marta e Maria. Enquanto Maria está focada somente em ver o que Jesus está fazendo, somente em ouvir o que Jesus está falando, Marta estava preocupada em outras situações. E é isso que nos deixa preocupados com o que está acontecendo lá fora. E é isso que nos deixa preocupados com o que está acontecendo lá fora. Porque as pessoas que estão lá fora, não tendo a visão e a percepção das coisas que estão acontecendo no mundo. Tudo para eles é normal. Tudo para eles é uma coisa que está acontecendo por casualidade. Mas não percebem que foi escrito há 2000 anos atrás. Que está aqui. Que está aqui. Bom, hoje nós falamos, de mais 3 casas. De mais 3 lugares que Jesus adentrou. Falamos do cenáculo, falamos da casa de Marta e de Maria, onde foi servido a ceia, falamos ali onde foi falado sobre o traidor, o primeiro traidor, E eu quero deixar para vocês agora, a direção do programa vai estar colocando aqui embaixo, as nossas redes sociais, o Bispo Sonito Santana, a Bispa Fabíola Santana, a Diaconisa Neuza e a minha, Presbítero Roberto Chagas. Para que vocês possam nos seguir, vocês possam fazer um comentário, um elogio. Vamos deixar também o endereço da igreja, deixar as redes sociais da nossa igreja, Igreja Missionária Gratidão. Ela fica em Colombo, na cidade do Paraná. É bem próximo, do centro de Curitiba. Quem vem de carro, em torno de 20, 25 minutos, Então, se você que mora aqui no Paraná, na região metropolitana, e quiser nos fazer uma visita, venha até aqui. O endereço está embaixo. Igreja Missionária Gratidão, Rua Lago Bacaxeri, número 18, Parque dos Lagos, Guaraituba. É bem próximo do terminal do Guaraituba. Não tem como errar. Você será bem-vindo. Nossos cultos aqui é dia de terça, quinta, culto de departamento nos sábados e no domingo um culto maravilhoso da família também. Então você é o nosso convidado. E eu quero orar por você, seja onde você estiver. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estar levando esta palavra a todos aqueles, ó Deus, que não possam estar conosco neste momento. Pessoas, ó Pai, que possam estar assim como Maria e Marta estavam, pois Marta estava fatigada, Marta estava cansada, e ainda assim, ó Pai, não parou para ouvir aquilo que Jesus estava para levar para ela. Por isso eu lhe peço, meu Deus, na onde chegar essas palavras, na onde chegar essa transmissão, na onde estiver chegando, ó Pai, por este canal televisivo, que as pessoas possam ser tocadas, que elas possam ser libertas do que acontece no dia a dia. Renova também, ó Pai, aqueles que possam estar vendo o Senhor, que estejam de cama, enganados pela medicina, que possam estar enclausulados, muitas vezes trancafiados, ó Pai, sem poder sair, sem ver seus entes queridos, não podendo participar de ceias,
com suas famílias por algum motivo, entre com providência ao Pai, pois sabemos, ó Deus, que o seu poder é maior do que o do homem e pode operar maravilhas, curando e libertando, pois santo tu és. Eu agradeço mais uma vez e fique com Deus.